É isso aí, prosseguindo com o nosso trabalho em relação à prova de analista judiciário, área administrativa do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE de São Paulo, prova que se realizou em 2017 e agora nós vamos comentar os itens relativos às questões de direito constitucional. Tá, o que a gente tem percebido nessa prova, que tem se cobrado muito a letra da lei, literalidade, texto legal, isso tem sido cobrado. A prova de direito administrativo foi um pouquinho mais sofisticada, alguns detalhezinhos ali, buscando mais confundi-lo do que exigir o conhecimento da matéria, tá? Mas tem que tomar cuidado, senão a gente escorrega em alguns pontos que nós não podemos escorregar, evidentemente, já que o nosso objetivo é a obtenção aí de uma pontuação elevada, pontuação que nos permita uma aprovação, não só aprovação, é lógico, mas uma aprovação em uma bela de uma colocação, né? Lá em cima, no topo da tabela, para não ficar só na expectativa, para termos de fato ali a nomeação mais breve. Agora, esse fato de termos aí uma pontuação alta é o que nós estamos alcançando em diversas frentes que nós estamos trabalhando, especialmente nos nossos cursos presenciais. Tá? Então, quando eu falo dos cursos presenciais, eu estou falando dos cursos que são realizados lá na nossa sede em São Paulo, na Avenida Liberdade, número 834, no sexto andar. Ali a gente tem cursos presenciais em São Paulo. Ali também desenvolvemos, obviamente, gravações de aula e temos ali diversas atividades direcionadas aos nossos alunos, especialmente atividades focadas na resolução de exercícios, questões. Também falamos de provas dissertativas ali, tá bom? E a gente tem alcançado ali resultados, eu posso dizer, resultados exuberantes. Muito legal isso e eu fico muito feliz. Quem conhece sabe de fato do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir em relação ao nosso tema, que é direito constitucional. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, ó. Deixa eu só ajustar aqui a tela, isso. Pegar aqui a nossa primeira questão de direito constitucional. Tá, deixa eu só aqui destacar, isso, legal, vou subir ela um pouquinho. Então vamos lá, olha. A Constituição a constituição de associação que pretenda, independentemente de autorização governamental, dedicar-se ao estudo de forma de governo monárquica com vista a defender a implantação no Brasil, percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de associação estrangeira simpática à causa. Será dois pontos. Aqui a questão que se põe é possível discutirmos a implantação da monarquia na nossa república? Sim, não tem problema nenhum. Não há impedimento à análise da possibilidade de implantação de monarquia. Isso é possível, então não tem qualquer afronta à Constituição Federal. Seria diferente, por exemplo, se estivéssemos falando de uma discussão para abolir o federalismo. Tá? Isso é outra coisa. Quando se fala de monarquia, não há problema algum. Agora, essa associação, ela pode receber subvenção de partido estrangeiro ou de entidade estrangeira, como nós estamos encontrando na questão. Vamos dar uma olhadinha no texto? Ele fala, olha, a associação estrangeira, ela está financiando, né? A parte final aqui que eu tenho, ó, tá falando da associação estrangeira, não é partido não, tá? A associação estrangeira é simpática à causa. Isso é compatível com a Constituição Federal? Primeiro item, né, que é a letra A, vamos dar uma olhada. Compatível com a disciplina da liberdade de associação na Constituição Federal, é o que de fato nós encontramos ali no artigo 5º, inciso 18, a criação de associação e na forma da lei de cooperativas independem de autorização governamental, sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento. E aí eu tenho na Constituição diversos incisos, dos incisos 5º, 18, 19, 20, 21, que tratam exatamente da associação. E o gabarito da nossa questão, logicamente, aí, que é a letra A. Aqui a letra A está correta, que fala que é compatível. A única que fala que é compatível é a letra E, que pode gerar uma certa confusão. Vamos analisar a letra E, então. Olha, compatível com a Constituição, desde que obtenha autorização governamental? Errado. A gente já sabe que pelo comando, pelo item que nós temos ali, diz que, artigo 5º, inciso 18, a criação da associação e na forma da lei de cooperativas independem de autorização. Portanto, a letra E está errada. Gabarito é a letra A.
Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, número 42, é de análise de itens, então, portanto, tome muito cuidado. A respeito de magistrados e de membros do Ministério Público, considere 2 pontos. Aqui eu chamo atenção para um detalhe, tá? A gente está percebendo que a Fundação Carlos Chagas ela tem cobrado constantemente a comparação entre garantias dos magistrados e garantias dos membros do Ministério Público, vedações dos magistrados com as vedações dos membros do Ministério Público. Portanto, tem que ficar atento com o que eu tenho lá no artigo 95 da Constituição Federal relativamente aos magistrados e o que nós temos no artigo 128 da Constituição Federal relativamente aos membros do Ministério Público. Mas vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver o que nós temos na nossa questão. Veja lá. Item 1. É vedado a magistrados receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais, diferentemente do que ocorre em relação aos membros do Ministério Público, para os quais se admite exceções previstas em lei. E aqui eu pego necessariamente o que eu encontro no artigo 128, parágrafo 5º da Constituição Federal, relativamente aos membros do Ministério Público. Então vamos lá. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente a seus membros. 2 pontos. As seguintes vedações: receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentagens ou custas processuais. Portanto, essa vedação que se aplica aos magistrados também se aplica ao Ministério Público e o item fica errado porque fala diferentemente do que ocorre com os membros do Ministério Público. Então, a ambas as carreiras, seja magistratura, seja Ministério Público, nós vamos encontrar aí essa observação, essa vedação, na verdade. Vamos lá ao outro item, item 2. É assegurado tanto aos magistrados quanto aos membros do Ministério Público a inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, hipótese em que a remoção poderá ser determinada, desde que mediante decisão do órgão colegiado competente, pelo voto de 2/3 de seus membros. Errado o item, porque o voto não será por 2/3 e sim pela maioria absoluta. Vejamos o que eu tenho na Constituição em relação aos 2 cargos, tá? Magistratura, artigo 93, inciso 8º, o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por maioria absoluta do respectivo tribunal. Isso também se aplica aos membros do Ministério Público, onde eu tenho ali item artigo 128, parágrafo 5º, item 1, a linha B. A inamovibilidade, salvo motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado do Ministério Público, mediante maioria absoluta de seus membros. Portanto, ao falar-se que a votação se dará com quórum de 2/3, o item está errado. Então, item 1 errado, item 2 errado. Agora vamos analisar os outros 2 na sequência. É vedado tanto aos magistrados quanto ao Ministério Público exercer a advocacia no tribunal ou no juízo do qual se afastaram, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo onde se deu a aposentadoria ou a exoneração. O item está absolutamente correto, corresponde ao artigo 95, parágrafo único, item 5º da Constituição Federal, dirigido aos magistrados. E também, no caso do Ministério Público, artigo 128, parágrafo 6º da Constituição, diz a mesma coisa em relação aos membros do Ministério Público. Portanto, item 3 correto. Item 4. Os juízes estaduais e os membros do Ministério Público dos Estados serão julgados perante o Tribunal de Justiça nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. É a literalidade do artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal. Como eu disse, o texto está cobrando a letra da lei, gabarito sem dúvida, letra B de bola. Então a gente tem que ficar atento, porque o que nós estamos percebendo?
que as provas têm cobrado aí nesses aspectos, no caso do Ministério Público e da magistratura, comparação entre vedações, entre as garantias, e a gente tem que olhar o texto da lei ali, destacar alguns aspectos importantes e aplicar isso, e sempre fazendo a comparação, ressalto novamente, entre o cargo da magistratura e do Ministério Público, porque é essa comparação que está sendo cobrada em prova. Vamos lá, vamos à nossa próxima questão de direito constitucional. Vamos dar uma olhadinha aqui. É questão de número 43. Opa, deixa eu só ajustar aqui que eu estou perdendo o foco. Isso, legal. O ato de nomeação do irmão, de ocupante de cargo de direção em secretaria para o cargo em comissão de assessoramento do governo, dois pontos. Ora, a nomeação de parentes para cargos comissionados dentro da administração pública não pode ocorrer, né? Lembra da súmula vinculante que veda o nepotismo? Sim, vamos dar uma olhadinha no que eu tenho lá na súmula vinculante. Então, primeiro que nós devemos entender, essa nomeação é compatível? Não, é incompatível. Letra A está errada. Viola a Constituição Federal e pode ser objeto de mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. De fato, viola a Constituição, mais precisamente a súmula vinculante, e só que o modo de impugnar será não o mandado de segurança, mas será a reclamação. E por quê? Exatamente pelo fato de termos ali uma súmula vinculante que vem tratar do tema, e se eu tenho ato da administração que afronta a súmula vinculante, o instrumento primeiro é a reclamação. Obviamente, depois de esgotadas as vias administrativas, o meio a ser adotado para a impugnação do ato é a reclamação. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no quadro então. Letra C, viola a Constituição e pode ser objeto de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. E é exatamente o que nós encontramos em decorrência da incidência da súmula vinculante de número 13, tá bom? E aí eu olho lá para o artigo 103, parágrafo 3º, olha, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula, perceba que é o caso, súmula aplicável ou que indevidamente aplicar, caberá reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, o instrumento para impugnação é, no caso, a reclamação. E por quê? Porque a situação se ajusta, evidentemente, à afronta à súmula vinculante. Se tem afronta à súmula vinculante, eu devo esgotar as vias administrativas e, posteriormente, ir até o Supremo Tribunal Federal e apresentar a reclamação. Então, vamos lá, voltando ao quadro. O gabarito da questão ali é a letra C, mas vamos ver as demais, né? Letra D de dado. Viola a Constituição Federal e pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Errado, o remédio é a reclamação. E letra E, viola a Constituição e pode ser objeto de ação popular. Também é errado, o instrumento adequado é a reclamação. Vamos dar uma olhada agora na questão de baixo, questão de número 44. Vamos lá. Um partido político interessado em conhecer os termos de processo relativo a julgamento de contas anuais de entidade federal, que tramita perante o Tribunal de Contas, no curso do qual foi citado, formula requerimento para obter acesso aos autos, sendo o pleito indeferido pelo presente Tribunal de Contas. Nessa situação, pretendendo o interessado ver sua pretensão acolhida em juízo, possuirá o Supremo Tribunal Federal competência para dois pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui então, olha, um partido político interessado em conhecer os termos relativos ao julgamento de contas anuais de entidade federal que tramita perante o Tribunal de Contas. Ponto. Preste muita atenção, olha. Logicamente que o partido político está buscando, nesse caso, obtenção de informação de cunho geral. Se é informação de cunho geral que fora negado ao partido político, fere-se direito líquido e certo que não é amparado. Por quê? Por habeas datas ou pelo habeas corpus. Então, eu tenho o remédio aqui, qual é? O mandado de segurança. Então, deve impetrar junto ao Supremo. E por que junto ao Supremo? Porque estamos falando de ato praticado pelo Tribunal de Contas. Então, quando eu tenho mandado de segurança
contra ato do Tribunal de Contas da União, nós devemos buscar ali o Supremo Tribunal Federal. Onde nós encontramos essa solução? Vamos dar uma olhadinha lá, olha. Artigo 102, inciso 1º, compete ao Supremo processar ou julgar originariamente, letra D de dado, o habeas corpus, não é o caso, o mandado de segurança contra atos praticados por quem? Presidente da República, presidente das mesas, presidente do Senado e também, evidentemente, no caso aqui, nós teremos o presidente do Senado Federal. Tá faltando um trechinho, deixa eu ver aqui, dar uma olhada. Tá faltando um trechinho, sim, que fala do Tribunal de Contas. É que ficou faltando copiar e colar ali, na verdade, mas ato também do Tribunal de Contas. Então, o gabarito é a letra A. Vamos dar uma olhada aqui na sequência. Como é mandado de segurança, as outras ficam fora. Por quê? Habeas data. Não é, porque a informação é de natureza geral. Então, é mandado de segurança. Quando eu olho julgar mediante recurso extraordinário decisão que contraria dispositivo da Constituição, ora, ninguém está falando aqui que houve a competência do Supremo já decorrente de recurso que fora interposto em relação a qualquer outra ação. Se não tem recurso, também está errada a letra D de dado e a letra E, o gabarito é a letra A. Vamos lá, vamos dar uma olhada a próxima questão. À luz da Constituição Federal, brasileiro naturalizado comprovadamente esteja envolvido em tráfico de drogas, tráfico de entorpecente, na forma da lei, não pode ser extraditado? Errado. A extradição está prevista no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Letra C. Somente poderá ser extraditado se ficar caracterizado crime político? Evidentemente que não, porque se estiver caracterizado crime político, não pode ser extraditado. Letra C. Somente pode ser extraditado se antes for cancelada a naturalização. Não é condição para que haja extradição ou cancelamento. Preste muita atenção num detalhe. Obviamente que o cancelamento da naturalização se dará por meio de processo onde o juiz reconheça atividade nociva ao interesse nacional. Ponto. Só que essa decisão, ela não se mostra necessária, imprescindível, para que haja extradição do brasileiro naturalizado. Não é necessário. Então, não é necessário para que haja extradição que o sujeito venha a ser declarado estrangeiro pela perda da nacionalidade brasileira. Não, 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 não. Isso será necessário, por exemplo, se o sujeito está aqui no território nacional, não cometeu tráfico de drogas, por exemplo, todavia praticou um ato nocivo ao interesse nacional. O que faz o Estado brasileiro? Declara por meio de decisão judicial a perda da nacionalidade brasileira, artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, perde o direito político com base no artigo 15 da Constituição Federal, quando a sentença transitar em julgado, e neste caso o sujeito poderá ser expulso do território nacional. Tá certo? Beleza? Voltando lá ao nosso quadro, vamos dar uma olhadinha ali em relação à letra E. Poderá ser extraditado desde que haja condenação pelo cometimento de crime comum praticado anteriormente à naturalização. Errado. E letra E, poderá ser extraditado ainda que o envolvimento no tráfico de entorpecentes se dê posteriormente à naturalização. É o que nós encontramos, logicamente, no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico de entorpecentes e drogas na forma da lei, tá bom? Então, muito interessante. Por que a letra D está errada? Olha, poderá ser extraditado desde que haja condenação por crime praticado anteriormente à naturalização. É uma das hipóteses, mas o desde que torna o item errado, porque não é só nesse caso. Então, eu posso ter, sim, a extradição por crime praticado após a naturalização. Que crime é esse? Tráfico de entorpecentes, tá bem? Então, o desde que da letra D de dado tornou o item errado, porque sugere que é só naquele caso que se admite a extradição. Vamos lá à questão de número 46. Ao disciplinar a respeito do regime de previdência dos servidores públicos,
a Constituição estabelece que estabelece a obrigatoriedade dos servidores se aposentarem com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade na forma da lei complementar. Na verdade, aqui eu tenho 70 ou 75, levando em conta o que estabelece o atual texto constitucional, então o item fica errado. A adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de servidores cujas atividades serão exercidas nas condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, devendo ser aplicada no que couber as regras do regime de aposentadoria especial até a edição de lei complementar. E é exatamente isso que prevê a Constituição Federal. Então, o gabarito aqui, letra B de bola. Letra D de dado. Letra C. Veda a percepção de mais de uma aposentadoria por conta do regime previdenciário em questão, ainda que decorrentes de cargos que permitam a acumulação. Errado. Se são cargos que permitem a acumulação, é possível acumular a aposentadoria. Prevê que a concessão do benefício de pensão de morte será regulada por lei complementar, será igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor do cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral, caso esteja em atividade na data do óbito. Na verdade, a Constituição estabelece um percentual, então o item fica errado. E aí o item E autoriza a instituição por lei de iniciativa do Legislativo, de esfera correspondente, de regime de previdência complementar para os servidores da União, do DF, dos municípios, podendo fixar para o valor das aposentadorias e pensões, nesse caso, o limite máximo estabelecido no regime geral. Errado. E aí eu posso extrapolar o que eu tenho no regime geral, desde que tenha ali, logicamente, as regras da aposentadoria complementar. Então, o que nós vamos perceber aqui? Exceto essa questão, a última questão, que é da aposentadoria, do regime previdenciário, que normalmente as pessoas erram, tá? Então, você tem que ficar atento a essas regras previdenciárias. Cobra-se, na verdade, de literalidade o que eu tenho na Constituição Federal, na letra constitucional, mas muitos não conhecem o que tem ali no regime próprio dos servidores, previsto na Constituição Federal, no artigo 40 da Constituição. Então fique atento a esse artigo 40, tá bom? Valeu, até mais.